onde quiserem, não há lugares marcados. O que eu vou fazer brevemente é repassar as regras do debate. Vou repassar as regras do debate, porque houve uma mínima modificação, né? Na verdade, como diminuiu o número de candidatos de 4 para 2, né? Então, os candidatos terão, no início, da mesma forma que da outra vez, até 7 minutos para fazer a sua exposição inicial. O professor Paulo Araújo, aqui meu colega da COC, vamos dividir aqui a coordenação do debate, ele vai ajudar a controlar o tempo e vai avisar aos candidatos, né, que está faltando 1 minuto para a conclusão de qualquer que seja o momento, né? Depois nós teremos um segundo bloco com as perguntas das entidades. Então, a do Unicamp, o STU e o DCE terão 1 minuto para formularem a sua questão e os 2 candidatos vão responder, né? Depois teremos o terceiro bloco com perguntas do público, urna específica e urna conjunta, né? Uma questão para cada candidato da urna específica e 2 questões da urna conjunta, né? E, ao final, cada candidato terá até 5 minutos para fazer as suas palavras de encerramento. Também vamos, novamente, usar aquela alternância entre candidato 1 e candidato 2, e vamos, então, nesse momento aqui, sortear quem será o candidato 1 e quem será o candidato 2. Então, eu peço aqui que o professor Paulo, né, olhando para cima, retire, então, o candidato 1. Então, candidato 1, professor Mário Saad. E o candidato 2, então, papelzinho que sobrou, por favor. Professor Tadeu Jorge. Certo? Então, vamos iniciar passando a palavra ao candidato 1, professor Mário Saad. Boa tarde, mais uma vez aqui agradecer o empenho da COC para fazer uma eleição tranquila, democrática, onde podem ser discutidas as ideias do futuro da nossa universidade. Gostaria aqui, nesse momento, de agradecer de público os votos que nós obtivemos no primeiro turno e a confiança em nós depositada. Foi uma votação significativa. E o que muito nos anima é que nesses dias que se seguiram à eleição, nós recebemos uma lista de novos apoios que tem nos motivado bastante em relação ao nosso programa, a aceitação que tem tido o nosso programa. Então, para nós, a eleição do segundo turno, em qualquer lugar democrático, é uma nova eleição. E ela tem características diferentes, onde a gente vai... Agora não são mais 4 candidatos, nós vamos poder realmente comparar 2 propostas e a universidade decidir o que é mais conveniente para ela para os próximos 4 anos. Insisto, vou aqui mostrar o que eu acho que é importante no nosso programa e procurar me ater especificamente ao programa. Nós sabemos que a universidade que estamos recebendo é um legado muito importante, uma universidade que em menos de 50 anos atingiu o caráter de uma universidade de pesquisa de reconhecimento internacional. Isso não é pouca coisa. E essa universidade que tem como missão central formar recursos humanos qualificados para a sociedade, a Unicamp vem cumprindo isso de uma maneira exemplar. Eu diria mais, uma universidade de pesquisa como a Unicamp, ela não forma só bons recursos humanos para a sociedade, ela forma líderes para essa sociedade. Essa é uma missão distinta de uma universidade de excelência, a formação de líderes para um país que precisa se desenvolver. Concentrando agora especificamente nas propostas, devo dizer que no nosso programa há um contingente considerável de propostas vinculadas ao ensino. Eu diria que isso é muito relevante e são propostas que estão ancoradas
no currículo dos candidatos. Eu sou um candidato que sempre tive presente no ensino, que eu conheço a sala de aula, eu conheço a enfermaria, eu conheço o ambulatório, eu conheço meus laboratórios, eu tenho uma vinculação muito estreita com a graduação. Eu acho que isso é uma coisa relevante, me faz ter uma sensibilidade diferente de graduação. Graduação para mim não é discurso, graduação para mim é prática. E diria mais, nós agora, nesse segundo mandato na FCM, nós tivemos a oportunidade de iniciar uma reforma de avaliação docente que é exemplar. No primeiro mandato, nós fizemos uma reforma de currículo que foi modelo para o Brasil. Até hoje, a gente é convidado para falar sobre a reforma de currículo que nós fizemos de maneira corajosa, inovadora, agregadora, isso é importante. Uma reforma de currículo que envolveu 2 institutos, a FCM e o IB, e serviu de modelo para vários outros institutos no país. E aprovamos essa proposta por unanimidade em 2 congregações, para mostrar o caráter agregador que ela teve. Até hoje ela está de pé e ela vem sendo reformulada e reestudada. Então, o valor que nós damos para a graduação é muito grande. Universidade de pesquisa, mas precisa ter uma graduação de excelência. Precisamos olhar para a graduação. Precisamos valorizar o docente na graduação. Isso é importante. E isso também para nós não é mais teoria. Nós criamos na nossa faculdade critérios de avaliação docente na graduação, o que eu acho que é fundamental. Queremos dar para o nosso aluno uma formação interdisciplinar e de caráter geral. Acho que isso é uma coisa importante também. O cidadão do século XXI, ele não pode conhecer só a área que ele trabalha. Ele tem que ter uma formação mais ampla. É obrigação da universidade abrir as possibilidades para esse indivíduo, dar uma formação mais ampla para ele. Precisamos, já melhorou muito nos últimos anos, houve um grande investimento em graduação. E aqui eu paro para agradecer o meu vice e fazer um reconhecimento a ele, o professor Marcelo Nobel, que é um professor titular de Física, que está me acompanhando nessa jornada, muito tem me ajudado, e que é o atual pró-reitor de graduação, que eu diria que fez uma revolução na graduação da Unicamp. É reconhecido como o pró-reitor que melhor atuou nos últimos anos na graduação, e isso tem encorajado muita chapa a ser ousada com as reformas que a gente quer para a graduação. Então, também cumprimento e agradeço o meu colega de jornada aí, que é o professor Marcelo Nobel, e dizer que tem sido um grande prazer conviver com ele, tem sido um grande aprendizado conviver com ele nessa jornada, nesses últimos tempos aí. Ainda, em relação à graduação, é fundamental melhorar a estrutura física de recursos humanos e reposição docentes. Vamos fazer reposição docente adequada, porque isso é uma coisa fundamental e importante. Podem contar com isso, que isso é uma coisa que vai acontecer. Programas de inclusão social, nós temos o nosso PAAS e temos o Profis, que é um programa excelente. Vamos ampliar o Profis, vamos tentar levar o Profis para outros campi da Unicamp, que é uma coisa importante. O Profis já tem reconhecimento nacional, já ganhou prêmio, já está servindo de modelo para o Estado. Quer dizer, a Unicamp sendo protagonista com programas criados, dos quais muito me orgulho de dizer que o professor Marcelo estava na liderança disso. Temos um compromisso com a isonomia, com o regime único e com as 30 horas. Compromisso assinado de 30 horas. Assinei o compromisso, tenho esse compromisso, sou da área da saúde, sei da importância das 30 horas. Compromisso da isonomia, uma isonomia feita de maneira gradual, mas responsável, iniciando-se já esse ano, para não ter conversa. Vai se iniciar esse ano, mas ela vai se concluir mais tarde, mas vai ter início nesse ano. Temos um compromisso de melhorar a infraestrutura da nossa pós-graduação, da nossa pesquisa e da nossa inovação. Compromisso de manter a internacionalização. Compromisso sério com a área da saúde, de ampliar a área da saúde, que é uma interface importante que a Unicamp tem com a sociedade e que tem que ser ampliada. A Unicamp consegue fazer isso de maneira muito boa, mas está muito tímido. É possível ampliar isso e fazer isso de uma maneira adequada, sem envolver recursos da Unicamp. Isso tem que ser feito com recursos do Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. E, finalmente, um compromisso com cultura. Da mesma maneira que nós temos um compromisso social com a população de atendimento médico, nós temos um compromisso de divulgar cultura na região e, principalmente, para o nosso aluno aqui, para a nossa comunidade. Nós queremos transformar o nosso campus em atividades culturais intensas que sejam muito importantes. Antes de finalizar, eu gostaria que, eu me esqueci no começo de cumprimentar o professor Tadeu, dizer que é uma honra estar aqui do lado dele, uma pessoa experiente, que eu respeito muito, e dar as boas-vindas a ele aqui também. Para encerrar,
É esse resumo de programa que eu gostaria de apresentar. Espero ter oportunidade de discutir detalhe deles ao longo do debate. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Mário. Obrigada. Passo a palavra agora ao professor Tadeu. Boa tarde. Como de praxe, começando pelos agradecimentos. Agradecimento a todas as pessoas presentes nesse debate. Os debates são sempre momentos de referência numa campanha. Agradecimentos à comissão organizadora da consulta pelo trabalho realizado ao longo das eleições no primeiro turno, pela tranquilidade e pela serenidade com que conduziu os trabalhos realizados. Agradecimento pela organização de mais esse debate. Agradecimento às entidades que aqui participam. Agradecimentos às pessoas que apoiaram o nosso programa de gestão, que votaram no nosso programa de gestão no primeiro turno, certamente dando uma demonstração de confiança e de credibilidade nas propostas que nós construímos ao longo de mais de 100 reuniões em todas as partes dos campi da universidade, a expressiva votação de 48,3% dos votos demonstram que efetivamente conseguimos construir um programa em sintonia com as necessidades, em sintonia com as demandas, em sintonia com o que as pessoas da comunidade querem que a Unicamp seja. Portanto, eu quero externar aqui meus enfáticos agradecimentos pela votação no primeiro turno. Quero também, desde logo, reafirmar todas as linhas e palavras que estão colocadas nesse programa de gestão que foi apresentado. Ele está configurado dessa forma na Secretaria-Geral e está imutável desde que foi ali depositado como um dos critérios para se fazer a inscrição. Quero dizer também aqui da minha satisfação de poder participar desse segundo turno, vivendo mais uma experiência dentre tantas outras que consegui acumular nesses 42 anos de Unicamp. Eu cheguei aqui em 1971, fui aluno dessa universidade, fiz aqui a minha graduação, portanto, conheci na prática o que é ser aluno da Unicamp. Me graduei em Engenharia de Alimentos em 1975, tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado e seguir a minha carreira acadêmica até atingir o cargo de professor titular, passando por todos os concursos públicos, por todas as instâncias que compõem a carreira docente dessa universidade. Portanto, essa experiência ao longo desses 37 anos como docente, certamente me dão um profundo conhecimento sobre o que é ser docente da Unicamp, o que é fazer ensino, pesquisa e extensão de forma indissociada e equilibrada ao longo de toda essa trajetória profissional. Quis também essas oportunidades de me oferecerem experiências de gestão
da universidade. Fui por 2 vezes diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola, fui chefe de gabinete, fui pró-reitor de desenvolvimento universitário, fui vice-reitor e fui reitor. Portanto, tenho total conhecimento de todas as características que dão oportunidade a que uma instituição como a universidade possa oferecer condições para que ensino, pesquisa e relações com a sociedade possam ser executadas. As bases, os fundamentos, o funcionamento da universidade é o que viabiliza condições para que se possa fazer ensino de altíssima qualidade, como a Unicamp faz, pesquisa expressiva, de ponta, pertinente, como a Unicamp faz, e relações com a sociedade de maneira intensa e qualificada, como a Unicamp faz. Portanto, criar meios e condições para que a universidade cumpra suas atividades, cumpra os seus objetivos, é tarefa absolutamente fundamental da administração central da universidade. É isso que uma reitoria precisa fazer. E é isso que nós procuramos colocar nessas 72 páginas desse programa de gestão. Procuramos colocar essas questões com o perfeito entendimento e compreensão dos fundamentos da universidade, da importância da instituição como lugar que oferece oportunidades para as pessoas mudarem o padrão de vida delas próprias e das suas famílias através de cursar alguma atividade na Unicamp, em especial na graduação. É por isso que nós sempre consideramos e sempre defendemos como prioritário que a universidade oferecesse oportunidades para os estudantes. Isso chama-se vagas no vestibular. E vamos continuar defendendo que a universidade possa incluir pessoas, possa trazer pessoas para mudarem o padrão de vida aqui na Unicamp, porque nós temos certeza que esse programa conseguirá fazer isso. Obrigado. Obrigada, professor Tadeu. Obrigada, professor Tadeu. Passamos agora, então, ao segundo bloco desse debate. Eu convido as 3 entidades representativas das categorias de professores, alunos e funcionários a se posicionarem para fazerem a sua questão. Podemos começar, talvez, pelo sindicato, é isso? Então, pelo STU, que tem até 1 minuto isso, para fazer a questão aos 2 candidatos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos candidatos aqui presentes. Só lembrando que na segunda-feira o STU, a do Unicamp e o DCE realizará o debate entre os candidatos aqui presentes, ao meio-dia, na sede da Unicamp. Convidamos a todos a participar de mais esse debate para elucidar a comunidade acadêmica da Unicamp. Pergunta aos candidatos segue referente à questão da democracia na universidade. Uma vez que ontem no STU a gente já realizou uma sabatina entre os candidatos, fazendo a questão sobre isonomia e sobre as 30 horas, que a gente vai disponibilizar na página do STU na segunda-feira, ou no final de semana, vai estar disponível a resposta dos candidatos. Então, vou versar aqui sobre a questão da democracia. Na verdade, os ataques que a atual reitoria dessa universidade tem feito à entidade sindical e aos trabalhadores da Unicamp. Na última greve realizada pelos trabalhadores da Unicamp pela isonomia salarial, o atual reitor Fernando Costa descontou o salário dos trabalhadores que atuaram, especificamente os trabalhadores da área administrativa.
né, DGA, Biblioteca Central e outros setores que referem-se à área administrativa da universidade. Também, durante o seu mandato, houve perseguição de dirigentes sindicais, tais como processo, demissão, desconto salarial, como ocorre até hoje, né, trabalhadores que entregam o seu ofício na atividade sindical e tem um desconto de F3 e F4 no seu olerite, no seu cartão ponto. Então, a pergunta é a seguinte: em caso de vitória das candidaturas, se os dois candidatos se comprometem a devolver imediatamente o desconto salarial feito dos trabalhadores na última greve, uma vez que a greve dos trabalhadores, a última greve, não foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Trabalho, e o reitor Fernando Costa arbitrariamente entrou na conta dos trabalhadores e subtraiu o seu salário. Obrigada. Agora é o professor Tadeu quem responde primeiro. Bom, mais uma vez daquelas perguntas em que eu não preciso da teoria para responder. Eu posso responder com ações efetivamente já praticadas. Eu fui reitor de 2005 a 2009, antes havia sido vice-reitor de 2002 a 2005, portanto foram 7 anos na administração maior da Unicamp. E durante 7 anos pude conviver com esses episódios que acontecem na universidade, em especial, em geral, nas databases, de greves, de paralisações, de negociações, etc. E sempre tivemos a mais absoluta tranquilidade para tratar esses movimentos, essas questões, compreendendo esses movimentos como parte do cotidiano. Isso acontece em todo lugar, não é só na universidade, e há que se ter respeito nesses momentos às reivindicações e às negociações para que se efetivamente busque um entendimento, uma conciliação, uma maneira de avançar nas relações existentes dentro da universidade. Portanto, não tenho como prática nem criminalizar movimentos internos da universidade, muito menos de punir esses movimentos antes mesmo que eles possam ser julgados ou analisados. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida em responder essa pergunta. A resposta é sim, devolverei os recursos descontados. Obrigada, professor Tadeu. Passo a palavra agora ao professor Mário Saad. Tá bom, obrigado. Toninho, eu também não tenho dificuldade em responder a pergunta, porque eu passei por coordenação de pós-graduação, fui diretor, estou no 2º mandato na diretoria da faculdade, e a minha prática é de diálogo. Eu converso sempre, eu acho que isso é fundamental. Eu sou um negociador e eu já disse que eu fui um sindicalista, tá certo? Eu gostaria de dizer que é natural, viu, gente? Eu acho que nós temos que entender como natural. Toda vez que um reitor está saindo, o sindicato fala mal dele. Isso é esperado. Então, eu vou ler aqui para vocês, boletim do sindicato na época que o professor Tadeu era reitor. Por favor, silêncio. Por favor, vamos deixar que o candidato fale. Reitoria divulga nota desqualificada sobre julgamento no TRT e, mais uma vez, afronta os trabalhadores. 7 de abril de 2006. Reitoria e chefias, mais uma vez, mostram as garras. Funcionários do CECI têm cartões de ponto confiscados. Por favor. Mais uma tentativa de negociação com a reitoria. Intransigência pouco é bobagem. Reitor omisso não tem compromisso com a universidade. E assim vai.
Isso aqui é boletim do sindicato, precisa perguntar ao sindicato. Gente, por favor, eu tô falando. Por favor, vamos tentar que as pessoas falem, né? Senão o tempo tem que ser descontado. Então, o que eu estou querendo mostrar para as pessoas é que é natural, o sindicato ele tem que ser contra a reitoria mesmo, ele está fazendo o papel dele, ele não pode ser um sindicato pelego, e eu entendo isso e quero conversar com o sindicato. Minha proposta, no primeiro dia que eu estiver lá, eu vou sentar com o sindicato para negociar isso. Sem sombra de dúvida, a ação minha vai ser negociar sempre, não tenham dúvida. Mas não tenham dúvida também que essa vai ser sempre a ação do sindicato. O primeiro reitor que chegar lá agora, eles vão xingar de novo, porque faz parte da vida sindical, é isso. Então não achem que é contra esse reitor, é contra qualquer reitor. Então não se iludam, essa é a vida. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Mário. Obrigada. Passamos à próxima questão. O representante da Unicamp, por favor, professor Paulo. Boa tarde a todos. Não precisa se preocupar, não é só um estudo. Por favor, silêncio, vamos ouvir. O que foi entregue aos candidatos é só um estudo que tem a ver com a minha pergunta que eu vou fazer. Bom, nessa campanha, né, tem se dito muito sobre a necessidade da expansão de vagas, melhoria das condições de trabalho e diversas outras coisas. Todas essas questões, para serem equacionadas adequadamente e preservar a qualidade, demandam recursos e, na atual situação das universidades estaduais paulistas, em particular na Unicamp, recursos novos. Hoje, esses recursos provenientes do Estado estão fixados na LDO em 9,57% a cota parte do Estado do ICMS, ou seja, 75% do todo o ICMS recolhido. Porém, nem mesmo esse valor tem sido, de fato, repassado às universidades pelo governo estadual. Este fato já foi amplamente divulgado pela Unicamp, Fórum das Seis, Sinafresp, que é o estudo que eu repassei aos candidatos, dentre outras entidades. Isso decorre devido a descontos no montante do ICMS ou da cota parte do ICMS realizado pelo governo estadual paulista antes de ser aplicados os 9,57. Entre outros descontos estão os recursos destinados ao programa da habitação, valores devolvidos aos participantes do programa Nota Fiscal Paulista, juros e correções monetárias de ICMS pagos em atraso. A questão é, como o senhor, como reitor da Unicamp e presidente do CRUESP nesse primeiro ano do seu mandato, tratará essa questão, né? Incluindo aí não somente o repasse integral às universidades conforme destinado pela LDO, como também o aumento desse percentual, além do cumprimento da promessa de 0,05% devido à expansão de Limeira. O senhor assume o compromisso de discutir essa questão com o Fórum das Seis, a fim de definirmos ações conjuntas para alcançar esses objetivos? Okay, obrigada, professor Paulo. Professor Mário, agora quem responde primeiro. Obrigado, Paulo. Sem sombra de dúvidas, eu acho que essa é a questão relevante. Não adianta a gente só discutir como é que nós vamos procurar equacionar a questão financeira interna, mas um aporte novo de dinheiro é sempre muito bem-vindo. Estou de pleno acordo, nós temos que... Foi uma promessa, nós temos que ir lá cobrar isso, e o Fórum das Seis tem que se envolver com isso. Esse 0,05%, já há mais de 5 anos que isso foi prometido, nós estamos esperando, não veio, e nós não queremos mais esse passa-moleque que o governo vem fazendo com a gente. Então nós queremos ir lá e vamos lutar para ter esse percentual, que eu acho que ele é justo para a Unicamp. A Unicamp criou o campus em Limeira, esperando esse percentual, absorveu o campus de Limeira no orçamento, precisa contratar mais docentes em Limeira, está fazendo um sacrifício fenomenal sem o 0,05% que foi prometido. Nós precisamos trazer esse 0,05%. Então, isso é uma coisa, buscar dinheiro externo. Eu gostaria de aproveitar o último minuto que eu tenho para dizer que, no nosso programa, nós temos um plano interno de economia para deixar mais dinheiro para ser aplicado em educação. Nós gastamos 20% do nosso orçamento na área da saúde. Isso é bastante e insuficiente para a área da saúde. O governo do Estado tem que assumir a nossa área da saúde. Quando a gente fala em autarquia, é isso. E 20% que a gente passar a aplicar, ainda que seja gradativo, lento, passar a aplicar isso em educação, isso significa praticamente dobrar docente
e funcionário e vagas na Unicamp. Então, esse é um projeto que eu considero relevante, que é a autarquização da área da saúde, que associado a esse projeto de buscar mais dinheiro, não que nós vamos pedir, que nos foi prometido, nós vamos cobrar essa promessa, existe no nosso programa a autarquização, que prevê, se feita uma economia fundamental para a gente poder deixar de investir dinheiro na área da saúde, passar a ser investido pelo governo do Estado, que é a obrigação dele, e a gente usar esse dinheiro para investir em educação. Isso vai ser muito benéfico para a Unicamp. Muito obrigado. Obrigada, professor Mário. Obrigada, professor Mário. Com a palavra, professor Tadeu. Sem dúvida nenhuma, fazer uma ação conjunta das reitorias, ou da reitoria da Unicamp, com o Fórum das Seis, em busca de mais recursos para a universidade, é tarefa tranquila. Suponho que nós não tenhamos discordâncias em relação a isso. O compromisso assumido pelo governo do Estado, quando da criação do campus novo em Limeira, evidentemente deve ser cobrado por parte da universidade. Aliás, deveria ter sido. Esse compromisso foi assumido pelo secretário de Ciência e Tecnologia à época, em nome do governador, e por uma coincidência importante, o governador da época voltou a ser governador, portanto, o compromisso foi assumido com o governador Geraldo Alckmin e, portanto, desde que ele voltou a ser governador, esse pleito da Unicamp já deveria ter sido levado a ele, mostrando todos os documentos e toda a trajetória que houve em relação ao campus de Limeira. E mostrando hoje que não foi uma coisa teórica, fictícia, foi algo concreto que pode ser verificado lá em loco, tudo que foi realizado respeitando o compromisso por parte da Unicamp e criando efetivamente o projeto que tinha sido aportado ao governo do Estado. Quanto às questões, digamos, polêmicas em relação aos cálculos da parte que nos cabe no ICMS, que permeia esse documento do Sinafresp que nos foi entregue, eu acho que nós deveremos dedicar toda a expertise que a Unicamp tem em reforçar essas análises e concluindo, até por equipes da própria universidade, de que isso é a maneira correta de fazer os cálculos, produzir uma demanda institucional da universidade para obter esses recursos que estão colocados. Obrigada, professor. Obrigada, professor Tadeu. Convido o representante do DCE a fazer a questão aos dois candidatos. Não está presente? Bom, se chegar até o final do debate, talvez a gente possa, abrir a possibilidade da questão. Passamos agora, então, ao próximo bloco, que é referente às questões nas urnas específicas, e depois na urna conjunta. Então, primeiro agora a gente vai iniciar alternando, O último foi o professor Mário que iniciou, então vou pedir. Não, a gente tem sempre isso. Então, como pulou a nossa ordem aqui, porque o DCE não se fez presente ainda, então eu vou pedir que o professor Tadeu inicie o sorteio da questão da sua urna específica.
questão colocada por várias pessoas, alunos. Paulo, Raquisa, Anne, Vitor, Vanessa, do Profis. A pergunta é: sabendo o que é o Profis, o que você planeja para o futuro do curso? Primeiro, eu quero dizer que essa pergunta é bastante oportuna, porque há várias táticas usadas do ponto de vista eleitoral que, de maneira não muito recomendável, procuram colocar como coisas supostamente ditas pelos candidatos como verdades universais. E essa questão é uma delas. Há um certo terrorismo eleitoral sendo feito de que a minha gestão acabaria com o Profis e encerraria essa experiência que a universidade começou há 2 anos. Uma coisa completamente absurda e pouco apropriada para um meio universitário, onde a honestidade intelectual deveria prevalecer, uma vez que eu escrevo sobre o Profis. Por favor, professor Tadeu, continue. Uma vez que eu escrevo sobre o Profis no meu programa, e não escrevo pouco, e nem faço nenhuma questão prolixa em relação a essa experiência. Então, no capítulo Ensino de Graduação do meu programa, nas páginas 8 e 9, eu falo do Profis, e falo do Profis como uma experiência de inclusão importante, interessante e que precisa ser aperfeiçoada. E quero dizer que essa última frasezinha, que precisa ser aperfeiçoada, não é minha. É do relatório do Profis sobre o primeiro ano. É lá que está dito que há uma série de aperfeiçoamentos pelos quais o Profis precisa passar. Eu li esse relatório, entendo as observações que foram colocadas e acho que há razão no relatório em propor que se aperfeiçoe algumas questões do projeto. Portanto, eu não vou terminar com o projeto. Pelo contrário, eu quero aperfeiçoá-lo e torná-lo melhor ainda do que ele já é. Obrigada. Obrigada, professor Tadeu. Agora é a vez do professor Mário sortear uma questão. Não, essa não é uma questão conjunta, ainda tem que pegar uma da sua urna. Ok. Então, a questão é longa. Bom, questão é Fátima Moraes, da DEDIC. Em suas apresentações no HC, o senhor afirmou que se fizesse a isonomia salarial, afirmou que, se fizesse a isonomia salarial, esta comprometeria a mudança de regime. Foi divulgado pelo grupo que o apoia que esta ocorreria já em maio, com correções na tabela de vencimentos, e que a mudança de regime já é uma realidade para todos até 98, desmentida pela CAD em 12 de março de 13. Como estas propostas estão diferentes do que constam no seu plano de gestão? O que mudou no seu entendimento? Está ótimo. Novamente, eu vou aqui fazer as palavras do professor Tadeu as minhas. Em verdade são ditas, eu acho que é uma hora boa da gente corrigir, deixar clara a posição da gente, porque está escrito, e eu entendo que às vezes a culpa é minha. Na hora que você fala, às vezes as pessoas não entendem exatamente o que você quis dizer. Por favor, vamos deixar o candidato. Então, eu acho que quando não se explica bem, tem que se explicar 2 vezes e deixar claro. Muita marola eleitoral é feita em torno disso. Então, vamos deixar claro uma coisa. Nós temos cálculos, qualquer cidadão
que saiba fazer cálculo simples, pode pegar as planilhas da Unicamp, os dados que a EPLAN publica e o orçamento da Unicamp, que está publicado num livreto, e fazer esses cálculos. O reitor nos disse, em junho de 2011, que a isonomia custaria 15 milhões por mês. Fazendo uma correção de 6%, nós vamos pôr 16 milhões por mês, tá certo? Essa isonomia, se feita em 2 anos, ela leva o comprometimento da Unicamp no primeiro ano para 94% e no segundo ano para 97%. Momento, por favor. Os candidatos estão falando aqui, a gente pede que ninguém da plateia interrompa nenhum candidato, por favor. Então, é importante dizer que você teria que lançar a mão de dinheiro que você não tem para fazer isso, porque o dinheiro que está em caixa, que foi mencionado aí, é um dinheiro que 70% dele está comprometido. E a universidade quer ser responsável de deixar os 30% que correspondem às 2 folhas para oscilações do ICMS. Então nós devemos ter responsabilidade e saber que essa isonomia precisa ser feita, sim, mas de maneira responsável, em 4 anos, que aí nós não vamos comprometer o futuro da Unicamp. Volto a repetir, 70% do dinheiro que está comprometido, 70% do dinheiro que existe em caixa está comprometido. Nós não vamos parar as obras que já estão sendo feitas. Isso é muito importante destacar. É fundamental destacar isso. E mais, o grupo que disse que começaria a isonomia em maio está correto. Vai começar em maio, não vai se concluir em maio. É isso. Por favor, vamos deixar o professor Mário concluir. É isso que eu estou dizendo, que precisa ficar bem explicado. Quando você fala que vai fazer em 4 anos, quando que vai começar? Vai começar agora, mas vai se concluir em 4 anos. Então, é essa a nossa posição. Com responsabilidade. Vamos deixar o professor Mário terminar de falar, por favor. Então, é essa a nossa posição, com responsabilidade, com tranquilidade. Colocados os números aqui, ó, a gente está aberto para discutir esses números com qualquer um, qualquer cidadão que tenha boa vontade, pode fazer esses cálculos e chegar à mesma conclusão. Muito obrigado. Bom, obrigada. Agora passamos, eu pergunto, chegou algum representante do DCE que queira fazer a questão? Não? Então nós vamos passar para a continuidade desse bloco, que é o sorteio de 2 perguntas da urna conjunta. Então, primeiro será sorteada uma questão, nós leremos, será respondida pelo candidato Mário Saad, primeiro, e depois pelo professor Tadeu, e em seguida a outra pergunta. Então, primeira questão, de Nilson Tadeu Mássia, da FEC. Considerando-se que o perfil de um cargo de reitor da Unicamp deva atender com méritos às atividades acadêmicas de pesquisa, ensino, administração e extensão, gostaria que destacasse sua atuação nestas atividades. Para ambos. Professor Mário, inicia. Eu gostaria de dizer que eu cheguei aqui na Unicamp como docente em 1985, final de 85, começo de 86, e desde o primeiro momento eu tive um grande envolvimento com a graduação, com a pesquisa, com a pós-graduação, e na nossa área a extensão é muito presente, que é através da assistência médica. E eu sempre exerci essas atividades com muita dedicação. E fui reconhecido por isso em várias instâncias. Eu tenho o prazer de dizer que das 22 turmas de medicina que eu dei aula, porque há alguns anos eu não dei aula para graduação, porque eu ficava com os residentes, que é uma atividade intensa que nós temos também, que toma todas as manhãs. Das 22 turmas que eu dei aula, eu fui professor homenageado de 19, sendo que desses, 5 vezes eu fui patrono Paraninfo. Então existe um reconhecimento dos alunos pela atividade de ensino que eu fiz e continuo fazendo, e digo que gosto muito disso. E minha profissão é professor, e vou continuar sendo sempre professor. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Essa é a profissão que eu nunca vou deixar de exercer. Segundo, na parte de pesquisa, eu tive a oportunidade de ficar num laboratório no exterior, aprender técnicas novas, montar isso no Brasil, criar grupos de pesquisa e formar pessoas. Hoje eu tenho orgulho de dizer que várias pessoas que eu formei são docentes na USP, na Unifesp,
na Unesp, alguns na Unicamp. Eu acho que é nossa obrigação criar grupos de pesquisa no Brasil, formar pessoas, isso é relevante. Por que isso é importante para um cargo de reitor? Porque a pessoa passa a ter uma sensibilidade diferente. Ninguém precisa me explicar que compra de reagente é burocrático, que importação é demorada. Eu passo isso na pele. Ninguém precisa me explicar que dar aula não é só o tempo de aula que você gasta, não. É o tempo que você gasta para preparar. Ninguém precisa me explicar que fazer extensão é uma coisa que toma muito tempo. Então, eu entendo isso, eu acho que nós temos que mudar nossos critérios de avaliação, eu tenho propostas para isso, e eu digo, eu estou colocando a minha candidatura junto com a minha experiência e a minha sensibilidade de ter vivenciado os 3 planos da carreira com intensidade. Muito obrigado. Obrigada, professor Mário. Professor Tadeu. As regras estabelecidas pela universidade, elas são sempre muito sábias, muito prudentes, porque elas se consolidam de maneira acumulada no tempo desde que elas são criadas. E não é por acaso que as regras da Unicamp dizem que para ser reitor precisa preencher uma condição: ser professor titular. Essa é, basicamente, a única regra que diz as características que devem ser preenchidas do ponto de vista da carreira acadêmica pela universidade. E por que a universidade faz isso? Porque ela tem plena confiança que os mecanismos existentes para se chegar a professor titular são eficientes para dizer que essa pessoa tem condições de exercer o cargo maior da universidade. Mais do que fazer elogios a mim mesmo ou ao meu currículo, acadêmico... Silêncio, por favor, vamos deixar o candidato falar. Acadêmico ou administrativo, eu considero que todos os professores da Unicamp são bastante qualificados, todos eles. Por favor, vamos deixar o candidato terminar. E, obviamente, considero que todos os professores titulares da Unicamp também o são. E, portanto, eles preencheram os requisitos necessários das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão para se tornarem portadores do cargo maior da carreira docente da Unicamp, que é o de professor titular. Eu me dediquei ao ensino em termos de graduação e pós-graduação de maneira intensa. Também fui professor homenageado em várias turmas, Paraninfo, patrono. Silêncio, por favor. Ajudei a fazer projetos de cursos na engenharia agrícola em condições importantes, porque a engenharia agrícola não é uma profissão tradicional, é uma profissão nova, e fiz a minha contribuição nas áreas de pesquisa e de extensão ao longo da minha vida universitária. E isso foi reconhecido ao ser reconhecido também que eu tinha currículo suficiente para ser professor titular. Obrigada. Próxima questão para ambos os candidatos. Questão colocada por Maria Isabel Pedreira, se eu não me engano, da Faculdade de Enfermagem. Considerando que estamos em uma das maiores universidades do Brasil, gostaria de saber, objetivamente, quais foram as contribuições concretas que cada candidato deu à ciência e à comunidade de Campinas. Essa questão, a resposta inicia-se pelo professor Tadeu, seguida do professor Mário. Professor Tadeu, por favor. Silêncio, por favor.
se estão adivinhando a resposta é porque ela está no caminho certo. Eu não ia começar pela Secretaria de Educação, mas agora começo pela Secretaria de Educação, que foi uma contribuição que eu considero significativa com a comunidade de Campinas. Eu encontrei uma Secretaria de Educação com muitos problemas, problemas de infraestrutura, problemas na formação dos professores, na formação continuada dos professores, e uma série de outras questões que são importantes, todos nós sabemos, para a qualidade da educação, para a qualidade do ensino. Pude fazer, no período que eu estive lá, algumas contribuições importantes para o funcionamento das escolas. Pude criar um programa de formação continuada para os professores bastante intenso, contando, inclusive, com muita colaboração da Unicamp. A Faculdade de Educação ministrou vários cursos para os professores da rede municipal, principalmente cursos de especialização. O IEL ministrou o curso de especialização na formação dos professores de português, tivemos cursos com o IMEC, com outras unidades, e essa contribuição da universidade para a qualificação dos professores foi fruto de um trabalho que nós conseguimos levar na Secretaria de Educação. Acho que poderia relatar aqui também contribuições concretas em tudo aquilo que nós fizemos como gestores da universidade nas oportunidades que nós tivemos. Acho que a nossa aproximação com Campinas foi muito grande. A recuperação, o resgate para Campinas da Estação Guanabara foi algo muito significativo que nós pudemos fazer. Temos bastante orgulho de podermos ter contribuído em colocar a Unicamp na cidade de Campinas com um espaço próprio e que pode ser intensificado, poderia ser bem mais utilizado do que vem sendo. Obrigada, professor Tadeu. Palavra agora do professor Mário, para responder a mesma questão. Obrigado. Então, a gente é incitado a falar do que fez. Não é que eu quero aqui mostrar meu currículo, longe disso. Eu tenho uma dificuldade de fazer isso, porque até para escrever memorial para professor... Silêncio, por favor. Vamos. É uma coisa difícil, porque você fica transitando, eu já disse isso uma vez aqui, entre a falsa modéstia e o autoelogio, e não é fácil isso, tá certo? Então, falar sobre a gente não é uma coisa confortável, eu fico desconfortável para falar. Mas... para ser educado com quem perguntou, eu vou responder. Olha, eu nunca tive cargo fora da Unicamp, minha contribuição foi toda interna à Unicamp. Mas ela se expressa em ações externas. Então eu vou dizer, quando nós fizemos a nossa reforma de ensino, o nosso aluno, que na década de 80, ele ia para uma unidade básica de saúde em Paulínia, deixou de ir. Então nós colocamos os alunos nas unidades básicas de Campinas. E a faculdade, juntamente com a prefeitura, reformou 7 unidades básicas, nós colocamos aluno e professores e melhoramos demais a qualidade do atendimento dessas unidades básicas. Então essa foi uma ação, por favor, vamos tenho deixar... orgulho de dizer que foi feita na minha gestão. Segunda ação, aí não é para o povo de Campinas, se me permitem dizer, é mais para Sumaré e região. Mas foi durante minha gestão que nós negociamos com o governo do estado a incorporação do Hospital Estadual de Sumaré para a Unicamp, para a população, e que hoje é um orgulho de hospital. Ele vive recebendo prêmios por ser um hospital altamente eficiente para Sumaré e região. Tenho orgulho de dizer que foi na minha gestão, na minha primeira gestão na Faculdade de Ciências Médicas, que isso aconteceu. Em relação à pesquisa, eu não vou ficar aqui dizendo, porque eu acho que seria arrogância da minha parte. Eu vou dizer
Eu vou dizer uma Silêncio. coisa que seria patente, que eu acho que é uma coisa que eu aprendi aqui na Unicamp, a Inova que me estimulou a fazer. Nós fizemos uma patente de uma pomada de insulina, que é para cicatrização de diabetes. Tem me dado muito prazer ver paciente melhorar com aquilo. Então, mais do que a pesquisa que eu faço, a prestação de serviço, assistência para o paciente, ver a satisfação do paciente, te agradecer com uma carta simples, com muito obrigado, tem sido de grande satisfação para mim. Isso me basta. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Mário. Bom, antes de passar para o nosso último bloco, que é o encerramento desse debate com a palavra dos dois candidatos, eu pergunto novamente se representantes do DCE estão presentes para fazer uso da palavra, colocando questão para ambos. Não? Então, o último bloco, né, nós temos até 5 minutos para cada candidato se dirigir com as suas palavras finais. O professor Mário, então, agora é o primeiro a iniciar. Obrigado, professora Silvia. Novamente, agradecer a COC, agradecer a presença de todos aqui, dizer que é uma satisfação poder estar aqui debatendo em alto nível com meu colega professor Dateu, por quem eu tenho grande respeito, e dizer que tem sido de elevado nível esse debate. Eventualmente acontecem problemas. Eu estou disposto a levar essa discussão em altíssimo nível, não vou rebaixar o nível, não vou aceitar provocações, e estou aqui para fazer o que for melhor para a Unicamp. Nós estamos apresentando uma proposta que é para ser discutida pela comunidade, avaliada pela comunidade. Mas eu acho que é uma hora, que, quando a gente vai para o segundo turno no sistema democrático, de comparar propostas mesmo. Isso não é coisa de baixaria, pelo contrário, é democrático. Vamos comparar propostas e vamos comparar grupos. Essa é a hora da gente fazer isso. Nós temos aqui 2 propostas, 2 grupos atrás dessas propostas, e vamos ver o que a Unicamp vai decidir. E vamos respeitar o que a Unicamp decidir. Isso que é muito importante. Então, sem democracia não tem civilização. Podem contar que eu sou um sujeito tranquilo, que gosto de conversar, que recebo as pessoas, e diferente do que montam em vídeos, eu sou um sujeito equilibrado. Silêncio. Silêncio, por favor. Vamos deixar o professor Mário terminar. Eu estou dizendo porque isso me foi dito 2 vezes em relatório, que as minhas atividades no ensino, na pesquisa e na extensão são equilibradas, é um docente equilibrado. Então eu estou só traduzindo o que eu recebi num relatório de atividades. Eu sou reconhecido na universidade como um indivíduo equilibrado, e assim vai ficar na minha biografia. Então esse é um ponto fundamental. Gostaria de dizer que eu tenho também um espírito conciliador. Não é por acaso que eu voltei para um 2º mandato na faculdade. Fui eleito por ampla maioria de alunos, funcionários e docentes, e implantei projetos importantes, como a fundação da área da saúde e novos critérios de avaliação docente. Por quê? Por ser conciliador, eu consigo entender e respeitar as diferenças de ideias, o pensamento diferente das pessoas, linhas diferentes de atuação, e achar que a grande riqueza da Unicamp está nessas diferenças. Respeitando essas diferenças, nós vamos continuar crescendo muito. E eu faço isso com muita satisfação. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Professor Tadeu, com a palavra. Quero renovar os agradecimentos a todas as pessoas que participaram aqui do debate, aqueles que nos assistiram pela transmissão. Acredito que, como disse na abertura, é um momento importante demais do processo de escolha do reitor. Efetivamente, a oportunidade de conhecer os programas de uma maneira talvez um pouco mais detalhada, pela voz dos próprios candidatos, é a finalização da formação de juízo sobre as propostas que estão
apresentadas à comunidade para que ela possa escolher de maneira segura a quem entrega os destinos da universidade para os próximos 4 anos. Quero agradecer mais uma vez à COC pela organização, às entidades, agradecer ao professor Mário pela participação e por, junto conosco, poder trilhar essa etapa importante da vida universitária, que é o momento da escolha de um novo reitor. Numa entrevista para uma rádio, hoje de manhã, o apresentador me perguntou: professor, são 70 e tantas páginas de um programa de gestão. Em geral, as pessoas talvez não façam muita ideia da diversidade, da riqueza, das especificidades que a Unicamp possui em todos os seus segmentos e em todos os seus órgãos, em todas as suas unidades. E é muito importante que um programa de gestão consiga contemplar essa diversidade, essas especificidades e possa tocar nas coisas que são importantes para todas as áreas. Às vezes, mais para algumas, menos para outras, mas são importantes para que o conjunto Unicamp tenha essa contribuição qualificada para a sociedade que sustenta a universidade. E é preciso compreender bem essa dimensão de amplitude das propostas que são colocadas no programa. A visibilidade que a universidade tem junto à população decorre mais flagrantemente de 2 questões. A oportunidade de ter alguém da família estudando na Unicamp, que isso muda, como eu disse, o padrão de vida da família toda, é uma delas. A segurança de poder contar com atendimento na área da saúde é a outra questão de visibilidade muito grande que a universidade tem perante a população. E eu dizia nessa entrevista que é absolutamente fundamental que a universidade amplie essa visibilidade para a população, para a sociedade. A universidade precisa estar mais próxima à sociedade. A universidade precisa se mostrar mais em vários outros aspectos da riqueza que possui junto à sociedade. Portanto, nós temos que fazer ações cada vez mais intensas para poder contribuir com essa sociedade, para poder participar dessa vida da sociedade e, portanto, poder justificar aqueles recursos que nos são colocados, que são recursos públicos. E tenho certeza... Por favor, vamos deixar. E tenho certeza que o nosso programa caminha intensamente nesse sentido, de aproximar a Unicamp da sociedade que a sustenta. Por favor, silêncio. E tenho o prazer e a satisfação de poder ter contado nesse primeiro turno, e tenho certeza que continuarei contando no segundo turno, com o apoio dos segmentos da universidade, dos grupos organizados internamente, para que nós possamos efetivamente representar os anseios da comunidade da Unicamp. Muito obrigado. Obrigada, professor Tadeu. Obrigada a todos. Bom, encerrando esse debate, gostaria de agradecer a todos os participantes, gostaria de agradecer aos 2 candidatos, né, que foram pela clareza, pela tranquilidade nas respostas. Gostaria de agradecer aos meus colegas
ao meu colega de mesa aqui, professor Paulo, e aos demais colegas da COC, e especialmente à equipe da Secretaria-Geral, por toda a montagem da infraestrutura, e à equipe da RTV Unicamp e do CDC, pela transmissão e pela cessão desse espaço. Então, relembro o que foi dito pelo... Por favor... O que foi dito pelo representante do sindicato. Na segunda-feira haverá um debate entre os candidatos organizado pelas associações e na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, teremos novamente eleições, a consulta, o segundo turno. Então, em nome da COC, nós desejamos excelentes votação para todos. Obrigada.